de um jeito bem tranquilo, né, sobre, e ensinando aos colossenses quem é Jesus Cristo. E aí ele começa, né? Lá no versículo 15 a 17, Paulo vai declarar então essa supremacia de Jesus Cristo. Quem é ele e qual é o seu papel na primeira criação. E aí nós vimos então que ele lá no versículo 15, né? Livro de aos Colossenses, irmãos, leia, é curtinho, 4 capítulos, você vai ficar assim maravilhado. Paulo então ele coloca aí, ó, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha só, quem é que ele apresenta para Colossos, quem é Jesus Cristo. Ele não é reflexo, ele não é cópia. Ele é a representação perfeita e manifesta, exata de Deus. Esse é Jesus Cristo. Jesus é a revelação exata do Pai, que é invisível ao homem. E aí, vou parafrasear rapidinho, né? O que acontece lá em João 14:8, Filipe vai tomar uma chamada de Jesus Cristo, sabe por quê? Porque Filipe fala assim, vou parafrasear, Jesus, por que nos apresenta o Pai? Por que a gente pode ver o Pai? O que nos basta? A resposta foi bastante, né, travada para o Filipe, né, porque o Senhor diz assim, eu estou tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como tu dizes, mostra-nos o Pai. Olha, o que é a tua, rapaz? Está aqui comigo tanto tempo, você vem pedir para eu mostrar o Pai, você não está me vendo? Esse é Jesus. A personificação total de Deus. O Deus invisível se fez visível em Jesus Cristo. Amém? Continua então, no versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E para ele foram criadas todas as coisas. Então aqui fica claro a divindade de Cristo e o seu papel na criação. Ah, mas, né, mas Jesus Cristo foi criado, Jesus Cristo, né? Às vezes acontece isso, há essas dúvidas, isso aí vai permear, vai povoar nossas ideias, né? Então, eu espero que fique claro também hoje isso. Jesus é o agente da criação. João 1,3 diz, nele foram criadas todas as coisas, nele em Jesus Cristo. E quando Paulo diz que abrange tudo, as visíveis e as invisíveis, isso vai ser uma pancada naquelas ideias heréticas que estavam sendo e circulando e tomando conta lá em Colossos, né? Por quê? Porque vai deixar claro que o Senhor Jesus, ele é sobre tudo. Jesus Cristo não é apenas superior aos anjos, ele é o criador deles. E o criador não se iguala à criatura. Amém? Irmãos, quero enfatizar bastante essa questão, porque infelizmente dentro das nossas igrejas, estou dizendo aqui, mas somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, somos um corpo. Ainda existem pessoas que buscam fora da pessoa de Cristo outras ajudas, outros meios, né, de se chegar aos céus. Busca-se símbolos, busca-se, né, um monte de outros intermediários. Eu não quero... Eu já falei disso em uma pregação há muito tempo, né? E aí eu comentei até sobre alguns símbolos como a mezuzá. Tem cristão que usa mezuzá. Coloca lá no umbral da porta e antes de entrar em casa, bate a mãozinha lá e... Que é isso?
Você está fora do que foi ensinado aqui nos evangelhos. Os evangelhos, irmãos. E o evangelho em si, ele é simples. Nós aqui complicamos. Cristo morreu para salvar-nos da perdição eterna. O seu sangue derramado no Calvário é o que nos livra da perdição. O sangue derramado no Calvário, ele é que nos leva a Deus. Ponto. Para que complicar? Para que pedir anjo da guarda? Eu precisava de um batalhão, porque me coloca em cada situação. E é minha culpa. Então, Paulo diz que o Senhor, foram criadas todas as coisas, e quando ele fala isso, são as visíveis e as invisíveis, que ele, então, é superior aos anjos, e, portanto, não pode ser, também aí ser um entre outros tantos seres angelicais. Versículo 17. E ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. E aqui fala da preexistência de Cristo, que ele é eterno, ele é sem princípio, ele não faz parte da criação, ele é o Criador, ele subsiste. Olha só, uma das definições para essa palavra subsiste, porque às vezes a gente, na leitura, na correria, não buscamos ali na palavra, não buscamos conhecer melhor aquilo que está escrito, e buscamos lá no dicionário. Uma das definições da palavra subsiste é sustentador. Portanto, Jesus Cristo, ele não é somente o Criador, mas é aquele que sustenta, é aquele que dá as condições para que haja uma, uma harmonia do universo. Ele subsiste, ele é a força que une, que liga, que faz com que haja harmonia. E aí, quando eu falei haja harmonia no universo, a questão é, qual é o seu universo? Qual é o seu universo? A minha casa é o meu universo. Começa por lá. Ele subsiste, ele sustenta, e ele quer unir, ele une, ele liga e ele faz harmonia. Querido, se o universo estiver dentro desse contexto, mas se minha casa não tiver, tem sentido? Tem sentido? Se não tem sentido, então essa harmonia que ele faz com que subsista no universo, eu quero para dentro da minha casa. Senhor, eu quero para minha casa primeiro. Eu quero paz, eu quero esperança, eu quero alegria. Eu quero o sustento do Senhor na minha casa, com a minha esposa, com o seu marido, com os filhos. Porque não existe, coisa mais importante do que nós termos isso em casa. E ao fazer isso em nossos lares, vai fazer isso no nosso trabalho, na sua sala de aula onde você estuda, na igreja. Lembrando que Cristo é a cabeça dessa igreja. Pois bem, olha só, então Paulo, ele, do versículo 18, do versículo 15, até o versículo 18, ele vai estar falando, então, vai estar apresentando Jesus Cristo como sendo esse responsável da primeira criação. Ele criou tudo. E apresenta quem ele é, de fato. E agora, então, ele vai falar com o pessoal de Colossos, e vai falar falou comigo, e vai também falar com os irmãos, lá do 18 até o 23, sobre essa segunda criação. Tá? Então, Paulo passa a apresentar a supremacia redentora de Jesus Cristo. Ele vai falar sobre
a soberania de Cristo na nova criação. E essa nova criação é a igreja. A igreja não existia. Quando Cristo vem, passa a existir a igreja. E ele, vai apresentar uma igreja não física, primeiro, espiritual. Mas se usa essa analogia para explicar essa igreja a qual nós fazemos parte. No versículo 18, Paulo diz assim, Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Ele é a fonte da vida, direção e autoridade da igreja. Assim como o corpo não pode viver sem a cabeça, a igreja não tem vida, não tem propósito e não tem unidade sem Jesus Cristo. Jesus foi o primeiro a ser ressuscitado em um corpo glorificado e eterno. Olha só, eu vou repetir, Jesus Cristo foi o primeiro a ser ressuscitado em um corpo glorificado e imortal. Por que eu estou frisando isso? Porque quando você lê a Bíblia, você vê que antes de Jesus Cristo ter sido ressuscitado, ressuscitou outros. Mas onde estão esses outros? Qual foi o seu fim? Morreram. Jesus não. Ele morreu pelos meus e pelos seus pecados, mas ele ressuscitou em forma glorificada e foi aos céus. Aleluia, está sentado à direita do Deus Pai. Ele foi o primogênito também. Ele também foi o primogênito nesse momento. Então, Paulo começa a apresentar aí Jesus Cristo como ele, o responsável da segunda criação. Ele é a garantia da nossa ressurreição. Abram, por favor, rapidinho. Não vou ler tudo, mas 1 Coríntios 15. Um pouquinho para trás, para quem estava lá na frente. 1 Coríntios 15. Amém até aqui, irmãos? Tudo bem? Estou acelerado. Primeira Coríntios 15, 20 diz assim: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Amém? Até aí. Então, Paulo ele fala aqui em Colossenses, e ele está falando também aqui em Coríntios, dessa preeminência de Cristo, da sua primazia e da sua superioridade, ou seja, da distinção, da superioridade e do lugar que pertence, que é do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele está chamando a atenção a isso. Olha, ele tem a primazia. Ele tem a preeminência. Como é gostoso a gente ser, também às vezes preeminente, ter uma primazia, De repente, na empresa onde você trabalha, de repente o seu diretor chama você e fala assim: olha, eu quero chamar aqui, o fulano de tal, é ele que vai fazer a abertura, é ele que vai falar, é ele que vai discorrer. Como é gostoso a gente ter esse reconhecimento de superioridade, não por ser querer ser mais que ninguém, mas porque você estudou, porque você se preparou para aquilo e de repente você é reconhecido. O Senhor Jesus Cristo, Ele quer que nós demos a Ele essa preeminência, essa supremacia, porque foi Ele quem morreu por mim e por você. Foi Ele quem criou tudo que existe. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém? No versículo 19, Paulo diz: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Lá em Colossenses 2:9,
Desculpa estar fazendo os irmãos correr aí com a Bíblia, mas diz assim, ó: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. De novo, Paulo dá uma cutucada naqueles irmãos que está querendo ir atrás de anjo da guarda, né, que está querendo atrás, sei lá, de que ser, né, sobrenatural. Ele diz, ó, porque nele está toda a plenitude, ou seja, todo o poder está em Cristo Jesus. Se está em Cristo Jesus todo o poder, para que você vai pedir ajuda para para o anjo? Eu ia falar outra pessoa, mas eu não posso. Deixa quieto. É só através de Jesus Cristo, do seu sangue derramado na cruz, que nós temos acesso ao Pai. Amém? Porque nele habita, então, corporalmente toda a plenitude da divindade. Portanto, não há necessidade de buscar intermediários. Para com isso, irmão. Para com isso. Está com problema? Apresenta a Jesus Cristo. Vai orar. Vai orar. Não está sendo suficiente, não está com forças. Procura alguém que tenha essa, né? Possa junto com você dobrar o joelho. É isso. Às vezes a gente precisa de amigos de joelhos dobrados. Ninguém, nenhum outro ser fez o que Jesus fez para ter a primazia e a superioridade. E o que foi que Jesus Cristo fez? Lá no versículo 20 diz: havendo por ele feito a paz pelo sangue na cruz. Olha o que ele fez. Ele reconciliou todos nós através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. É isso. Por isso ele tem toda a preeminência. Nenhum outro fez o que ele fez. Ele reconciliou tudo consigo mesmo. As que estão na terra e as que estão acima dos céus. A reconciliação do homem, então, com Deus se dá somente por essa forma. Versículo 21 e 22, e olha só, nós estamos falando da segunda criação, a criação da igreja. Paulo apresentou aos colossenses, né, quem era Jesus Cristo na criação do mundo, do universo e de tudo. E ele está agora falando da importância dessa primazia de Jesus Cristo na questão da criação da igreja. Ele criou, ele não tem que dividir com ninguém, nada. É ele, a primazia dele, a superioridade está nele. O único caminho é ele. Amém? Então, Paulo está chamando a atenção para esses heréticos. Talvez o Senhor esteja nessa manhã também te chamando a atenção, para que você passe a ter mais cuidado em conversas. Diz assim, em 21 e 22, né? Não vou ler, né? O apóstolo apresenta então aos colossenses a condição do homem antes de Cristo. E essa condição do homem lá de Colossos antes de Cristo era as mesmas condições de nós, irmãos. E eu quero crer que todos já não fazem mais parte dessa condição do homem antes de Cristo. Era um homem mau, nós éramos maus, pecadores, tá? Mas que maldade que eu fazia? Isso era mal, eu era mal. Eu pensava coisas ruins, eu praticava coisas ruins. Mas a morte física de Cristo mudou tudo isso. A morte e o derramado de sangue de Jesus Cristo mudou tudo isso na minha vida e na sua vida. Ele nos lavou de todo o pecado, Ele nos deu uma nova veste, Ele nos deu uma nova mente. Pecamos, mas temos uma mente que acusa e diz assim: olha, você pertence a Cristo, a sua mente é de Cristo. E por que que Ele morre? Por que que Ele derrama seu sangue?
para nos reconciliar com Deus. Era a única forma de estarmos sendo reconciliados com Deus. E para nos reconciliarmos com Deus, nós só podemos nos apresentar a Deus de uma forma: santos, irrepreensíveis. O que mais que você pode fazer para estar se apresentando diante de Deus? Paulo, ele está discorrendo, falando que não existe outro caminho, sermos santos, irrepreensíveis e inculpáveis. E inculpáveis. Pois somos assim, justificados pelo sangue de Jesus. Mas para isso acontecer, aí vem o versículo 23 dizendo, né? E para você poder se apresentar diante de Deus de uma forma, né, santo, irrepreensível e inculpável. Como você pode fazer isso? Aí diz assim o versículo 23: se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual ele, Paulo, é feito ministro. Então ele deixa claro a condição de podermos então estarmos nos apresentando diante de Deus de forma santa, irrepreensível e sem pecados, inculpáveis. Então Paulo mais uma vez então adverte a mim e a você, porque os colossenses já passaram. Isso é para nós. Não é mais para os colossenses. Acabou. Ah, foi para eles. Foi não, veio para nós. Tá? Nos adverte contra o abandono do evangelho. Querido, volta para o Senhor Jesus Cristo. Revê algumas coisas que estão acontecendo na tua vida. Ele está falando contra os que abandonaram o evangelho em favor de falsas doutrinas. Como o pessoal lá no passado fez e ainda hoje, adentra essas ideias e seitas heréticas dentro das nossas igrejas. E que tem levado muito a se desviarem da salvação, né? Porque recorre a esses tipos de ensinamento. Os irmãos sabem que é verdade. Ninguém vive aqui dentro de uma bolha, não. Temos muita gente que, né, que nem diz lá no mundo, acende uma vela para Deus e outra para o... Verdade. Que estão normalizando coisas que o Senhor condena. Não faça isso. Então nós, rapidamente, nós vimos aqui algumas aplicações para a nossa vida, né? Paulo, ele nos mostra essa centralidade de Cristo, né? Toda a nossa vida, toda a nossa adoração, né, deve girar em torno somente de Cristo Jesus, da pessoa dele. Qualquer ensino fora isso é heresia. Jesus Cristo, ele é o único, né, em sua obra, ele é o único suficiente e tudo fora disso deve ser rejeitado. Jesus Cristo, Paulo, ele quer nos ensinar que você deve estar preparado, você deve estar vacinado para essas práticas heréticas. Quando entendemos que Jesus Cristo é o Criador, o sustentador, o cabeça da igreja, a plenitude de Deus, somos então vacinados contra as filosofias, os enganos que tentam, de alguma forma, roubar a nossa salvação, ou nos desviar do caminho. Saber que Cristo sustenta todas as coisas,
quando nós lemos Colossenses e nos aprofundamos nesse livro, nós entendemos que Paulo ele está nos orientando a isso, de que Cristo sustenta todas as coisas, nos dá uma profunda paz e segurança. Ele é o único que pode nos dar isso. Paz e segurança. O mundo pode parecer fora de controle, mas com Cristo nós aprendemos que pode estar o caos. Se eu estou com Ele, estou bem. Você vai sofrer, vai acontecer coisas que você vai. Não estamos imunes à dor e ao sofrimento. Mas o que buscamos está além daqui. Então o mundo pode estar no caos. E aí a gente aprende, né, a nos motivarmos a buscarmos então a santificação, sermos irrepreensíveis, né? Deixarmos as práticas do pecado, por quê? Porque nós vamos nos apresentar ao Senhor e vamos viver a vida eterna com Ele. Amém? Irmãos, esse livro, essa carta que Paulo escreve aos Colossenses, é uma coisa extraordinária, porque a visão, eu tinha anotado aqui, como que é o nome da palavra? A visão que o cristão deve ter do que é o cristianismo está nesses versículos, está no primeiro capítulo, né? A visão, poxa vida, alguém lembra aí a palavra correta? Poxa, bom, não faz. É a cosmovisão cristã. A cosmovisão cristã. É isso que é apresentado aqui, né? Então, se você quiser saber o que é isso, é só ler o livro de Colossenses, né? Esse livro, ele é uma verdadeira exegese, né, do que é, de fato, o Novo Testamento, o que é seguir a Cristo. Amém, irmãos? Vou concluir. Colossenses, então, é um dos pilares da fé cristã. Colossenses rechaça qualquer tentativa. Paulo, ele, nesse livro, ele rechaça qualquer tentativa de diminuir a glória de Deus, de diminuir a pessoa de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo não é uma opção. Jesus Cristo é a única opção. É isso que Paulo está apresentando para os colossenses e para nós nesta manhã. Amém? Fique de pé só um instantinho. Que o Senhor tenha, de uma forma um pouquinho, espero que tenha sido um pouquinho mais didático, nessa manhã, para falar sobre essa visão que precisamos ter de Cristo e que precisamos saber a rechaçar as heresias, né, em nosso meio, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos. Querido Deus, amado Pai, queremos mais uma vez agradecer, Senhor, a Tua benignidade, o Teu amor, o Teu cuidado, Senhor. Deus, que nossas mentes sejam abertas, que os nossos olhos espirituais, Senhor, sejam abertos, ó Senhor, para que possamos compreender da melhor forma, de uma forma que é tão simples, ó Pai, como alcançarmos e termos, ó Senhor, cada vez mais a Tua graça e, sobretudo, temos a salvação. Compreendemos, ó Pai, que o Teu sangue derramado na cruz do Calvário, ó Senhor Jesus, é a suficiência daquilo que eu preciso ter para ter a vida eterna, para viver e poder, Senhor, enfrentar todos os embates do inimigo que certamente temos enquanto vivemos. Ó Deus, abençoe-nos, ó Senhor, de uma forma toda especial nesse domingo, que possamos, ó Deus, sermos cada vez mais cheios do Teu Espírito. É em nome de Jesus, ó Senhor, que eu oro e agradeço. Amém? Podeis assentar, irmãos.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sei que estou aí ainda mais uns quase 5 minutinhos atrasado.